Por que será que é tão difícil mudar? Realmente se transformar, largar um hábito. Você já deve ter aí na sua vida conhecido pessoas que às vezes, fumam, bebem, jogam e você percebe que tem certa dificuldade em abandonar. Ou você mesmo, às vezes vício de celular, de jogos, enfim, e você tá tendo muita dificuldade muitas vezes, já percebe que é um vício e tem dificuldade de largar o vício. Como que hábitos se formam e como que a gente poderia superá-los? É isso que a gente vai conversar aqui hoje, então, nesse vídeo. Veja, vou colocar aqui na descrição um estudo, até já estou com ele aqui aberto, da Biblioteca Nacional de Medicina, que fala que o cérebro ele consome um quinto de todo o oxigênio e a energia e tudo aquilo que a gente consome, né, de comida e tudo mais, de calorias, 20% o cérebro consome, mesmo ele tendo apenas 2% do nosso peso corporal. Então veja, o cérebro, se você for olhar de uma forma muito, racional realmente, ele é o que nos torna nós, né, ele enfim, todo o resto da máquina está mantendo isso aqui que somos nós, né, vivendo e funcionando, mas, por outro lado, no lado mais matemático, vamos dizer assim, ele realmente consome demais para o tamanho dele, vamos dizer assim, né. Então veja, para consumir menos energia, o nosso corpo já de forma automática, ele já evolutivamente se acostumou a automatizar algumas ações. Então isso que a gente chama de mania, de hábito ou até vício, muitas vezes é uma ação automatizada pelo nosso cérebro, para que ele não precise consumir tanta caloria assim, senão ele consumiria ainda mais. Por exemplo, você deve lembrar que quando você aprendeu a dirigir, se você já dirige, né, quando você aprendeu a dirigir na autoescola, demandava muita atenção, muito foco, você ficava nervoso, ansioso e todo inseguro, né, para conseguir dirigir nas primeiras vezes. E se você já dirige hoje de forma habitual, rotineira, corriqueira há alguns anos, você percebe que hoje você nem pensa, né, você simplesmente dirige. E é muito automático, zero nervosismo, né, às vezes nervosismo com os outros, né. Os outros não estarem sendo, às vezes, tão eficientes quanto você ou alguma coisa nesse sentido, né. Acontece. Então veja, esse é um exemplo. Várias coisas que você faz na sua vida, cozinhar, cuidar da casa, o seu trabalho. No começo exige muita atenção e consome muito do seu cérebro, muita caloria, muita dedicação realmente, muito foco, e depois de alguns meses, algum tempo fazendo a mesma coisa de forma rotineira, aquilo se automatiza. Nosso cérebro ele é feito para agir assim mesmo, né, de forma automática, ele conseguir executar ações, porque assim ele economiza energia. E como que funciona isso de uma forma muito mais prática? Veja, como que funciona a memória, vamos entender isso, para daí a gente poder entender como funcionam essas manias e esses hábitos, né. Você sabe, nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso é composto por neurônios. E se você já aprendeu isso no colégio, os neurônios eles não se encostam, né? Eles ficam pertinho e há uma sinapse, né? Um envio de informação de um neurônio, né? De um ponto do neurônio para outro ponto do neurônio, né? Um ponto envia, o outro é receptor. E à medida que esses neurônios vão se iluminando, são bilhões de neurônios, né, uma quantidade muito grande realmente, à medida que eles vão é como se eles se iluminassem mesmo, né, se acendessem e vão transmitindo informação, padrões são criados. Então quando a gente lembra, tem uma memória de uma infância, uma região específica do cérebro, ela se acende num padrão muito específico daquela memória. Veja, um mesmo neurônio pode conter diversas memórias, porque não é um neurônio que contém a memória, é aquele padrão que foi acendido daquele jeito, naquele formato, que traz a memória
para nós. Bom, então imagina que isso está acontecendo, todos esses pensamentos, memórias, raciocínios, manias, estão acontecendo várias delas toda hora, o tempo todo, consumindo, como eu disse para vocês no começo do vídeo, 20% de todas as calorias, de todo o gasto corporal que você tem, somente o cérebro já vai consumindo, tá? E ele vai criando atalhos para não consumir tanto, aonde esses padrões já vão sendo meio que acesos de uma forma sequencial muito automática, né, sem precisar ir construindo devagarzinho ou até, demorar, né, para carregar essa ordenação de padrões. Isso a gente vai chamar de mania, né, costumes, hábitos. É como se houvesse uma montanha com neve e esquiadores lá do topo da montanha vão esquiando por essa montanha, e o caminho que o esqui passou à medida que foi descendo a montanha ficou marcado ali na neve. Então, um próximo esquiador vai querer meio que seguir esse mesmo caminho, porque não vai precisar pegar a neve pura, né? Então, ele vai poder já colocar os seus esquis naquele caminho pré-definido, e isso vai facilitar com que ele deslize de forma mais fácil a montanha. O nosso cérebro é muito assim. Uma vez que ele entendeu que tal coisa é gostoso, que tal coisa é fácil, que tal coisa é legal, ele vai tender a ir para lá. Ele vai querer de novo aquilo por ser um caminho mais fácil. E aqui, então, dada toda essa volta, toda essa explicação, a gente entende melhor um pouco por que é tão difícil mudar um hábito, porque é tão difícil superar um vício ou alguma coisa nesse sentido. É preciso desenhar no nosso cérebro, que é algo contraintuitivo. Parece que você está tentando parar de fumar, tentando parar de beber, de jogar, o que quer que seja, e o teu cérebro está lutando contra você ao invés de lutar ao seu favor. Além do corpo, né, quando tem um vício físico, como o da nicotina, o próprio cérebro meio que luta contra. Isso tem que ter muita força de vontade para esse esqui querer seguir o caminho que ele sempre deslizou e você forçá-lo a desenhar um caminho novo para o outro lado. O problema é que essa montanha dificilmente neva nela, né? Ou seja, dificilmente os caminhos são limpos e renovados. Ou demora muito tempo para o vento, né, tampar os caminhos antigos. Então, toda vez que você vai esquiar, seguindo esse exemplo, e tentar ir para o caminho novo, o caminho velho ainda vai ser uma tentação, ainda vai ser difícil. É claro, no meu caso, agora eu vou puxar um pouquinho para um lado inesperado, eu sou católico praticante, então eu acredito que Jesus renova as pessoas, né? Então essa renovação seria como nevou nessa montanha, todos os caminhos dos outros esquiadores ficaram encobertos, esquecidos, e você consegue desenhar novos caminhos através dessa renovação que ele faz em nossas vidas, em nosso coração e nossa mente. Mas se não é o seu caso, você está indo para um lado realmente mais prático, não é que, enfim, a fé também é prática, né? Mas mais puramente racional, saiba que você precisará de uma força de vontade extrema e por muito tempo para ir configurando este novo caminho. Vai ficando mais fácil com o passar do tempo, às vezes até você automatiza o fato de não precisar mais daquele vício, mas demoram, tá? Alguns dizem que demoram 3 meses, outros 6 meses, outros 1 ano, 2 anos, para se firmar realmente um hábito novo. Eu já vi estudos falando lá do famoso 6 meses para um hábito novo, enfim, mas não é 100% comprovado. Depende da pessoa, depende do hábito. Muitas vezes o meio não ajuda, né? Então tem várias questões aí a serem avaliadas. Beleza, gente? Acho que por hoje é isso. Deu para a gente conversar bastante, né, sobre o funcionamento do cérebro e dos costumes e das manias e como que elas são firmadas em nossa mente. Espero que tenham gostado. Clica aqui no curtir, compartilhem esse vídeo, comentem, tragam ideias. Futuramente eu tenho mais pautas aqui para trazer para vocês de forma mais
prática a respeito da superação de vícios, tá? Mas por hora é isso. Ah, e última dica, hein? Aqui embaixo também tem o link para você comprar o meu livro, 365 Dias para Transformar, que fala também muito sobre isso, sobre como superar vícios e manias e ser uma pessoa inteiramente nova. Beleza? Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.